Bom dia para você, no ar mais um Semana Terra Viva até as 9h30 da manhã. Muita informação do meio rural na tela da Band. Para que serve a berinjela? Quais vitaminas? Bom, nós vamos falar agora de um legume rico em proteína, cálcio, ferro e fósforo. Apreciado em receitas de diferentes culturas, ele é o principal ingrediente de comidas típicas da cozinha mediterrânea, indiana, francesa e de países do Oriente Médio. O produtor rural que desejar investir nesse plantio, o investimento é baixo, boa notícia, né? A berinjela ela se desenvolve bem em regiões de clima tropical, ela não suporta o frio intenso e geadas. O cultivo deve ser feito em temperaturas entre 18 e 25 graus, principalmente nas estações da primavera, do verão e do outono. O plantio pode ser realizado em uma pequena área de terra, como esta em Guaratinguetá. O importante é que as sementes ou mudas utilizadas no plantio sejam de boa qualidade e a cultivar escolhida de acordo com as condições climáticas do local. Além de ser um bom legume para plantar, a berinjela é um aliado das pessoas que querem emagrecer com saúde. O suco ajuda a reduzir o colesterol ruim. Boa notícia! E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para avaliar as iniciativas para reduzir a dependência do Brasil da importação de fertilizantes. Os analistas afirmam que nos próximos anos os investimentos vão ser absorvidos pelo aumento da demanda interna. O Brasil vai continuar dependente da importação de fertilizantes no longo prazo, mesmo com investimentos de 13 bilhões de dólares programados pelo setor até 2018. O objetivo é aumentar a produção nacional. A expectativa de analistas e executivos do segmento de adubos é de que a demanda interna pelo produto continuará se expandindo nos próximos anos, fazendo com que os investimentos apenas amenizem os volumes importados. Atualmente, o Brasil traz de fora de 70% a 90% dos fertilizantes usados na agricultura. Para produzir mais adubos, o Brasil primeiro precisa viabilizar a exploração de suas jazidas de fósforo e potássio e reativar a produção de nitrogenados pela Petrobras. É o que afirma o deputado Valdir Colato. Nós somos dependentes, sim, de fertilizantes e precisamos fazer alguma coisa, inclusive tirando a concessão das minas, daqueles que têm as minas, a concessão e não exploram, para que o Brasil tenha matéria-prima do próprio país. Para o pesquisador José Carlos Polidoro, da Embrapa Solos, usar adequadamente os fertilizantes e evitar o desperdício é tão importante quanto aumentar a produção nacional de adubos. Não adianta nós importarmos o fertilizante de vários países do mundo e chegar no Brasil nós não usarmos com alta eficiência. O controle de parasitas no rebanho bovino é primordial. Sem isso, os danos econômicos beiram os 30 bilhões de reais. Um rebanho de gado de corte sadio tem bezerros, novilhas e bois que ganham peso a olhos vistos. No rebanho leiteiro, vacas em lactação, livres de carrapato, berne e verminoses, produzem muito mais leite. Durante o Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, os pesquisadores apresentaram números sobre os danos econômicos causados pelos parasitas. O prejuízo estimado em 2011 foi de 30,6 bilhões de reais em termos dos ecto e dos endosparasitos que prejudicam a produção animal. A verminose é um problema dos mais sérios. Metade do prejuízo é causado pelos vermes internos, 15,6 bilhões de dólares. E o nosso criador não vê a verminose, ele vê o carrapato, vê o berne, vê a mosca de chifre, ao passo que a verminose está corroendo os lucros. São praticamente 6 bilhões de reais por ano que se perde no prejuízo da diminuição da produção de leite no Brasil, pela verminose subclínica. Nós acreditamos que falta ainda, na realidade, traçar políticas públicas através do Ministério da Agricultura para incentivar programas de controle dessas parasitoses. Nos rebanhos de caprinos e ovinos, a situação no Brasil ainda é bastante crítica. Nós devemos indicar e falar para o produtor que ele tem que melhorar esse manejo dele, né? Inserir essas plantas dentro do manejo. Ele melhorando o manejo desses animais, ele também melhora o controle da verminose, né? O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, Luiz Adams, participaram de uma audiência pública sobre a questão indígena no Senado. O clima ficou tenso quando os senadores cobraram uma solução definitiva para acabar com os conflitos no país.
O plenário da Comissão de Agricultura do Senado ficou lotado de senadores e de representantes de produtores rurais, a maioria do Mato Grosso do Sul, onde há pelo menos 80 propriedades rurais invadidas por indígenas. No debate, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que ainda está em estudo no governo uma nova portaria da Advocacia Geral da União com regras para a demarcação e homologação de reservas indígenas. A ideia é utilizar recursos federais e estaduais para ressarcir o valor da terra e das benfeitorias aos produtores. É impossível dizer, nesse momento, o quanto de verba será alocada para isso, nem o tempo que isso será necessário, porque são muitas as questões e muitas as nuances envolvidas. Ao deixar a audiência pública, a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, ela que preside a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que concorda com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que deseja a saída de José Eduardo Cardoso do Ministério da Justiça. Cátia Abreu chamou o ministro de omisso em relação à questão indígena. O Ministério da Justiça deixou de ser republicano para atender os interesses apenas do CIMI, das ONGs que protegem os índios e não dos brasileiros. Nós não estamos aqui querendo que o Ministério defenda os fazendeiros. Não, nós queremos que o Ministério da Justiça defenda a justiça. E a única forma de defender e fazer justiça é cumprir a lei. Não existe uma lei para negros, não existe uma lei para índios, não existe lei para brancos. Ele precisa cumprir a lei. Se ele está condoído ou com algumas preocupações a respeito dos povos indígenas, ele que procure orçamento na União, compre terra e dê para os índios. Agora, tomar terra dos índios, de brancos, para dar aos índios, ele não tem esse direito. Ele não tem o direito de querer reinterpretar a Constituição Federal. O governador André Putinelli e a Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul consideram gravíssima a situação no estado. O clima de tensão chegou ao ápice. Se não resolverem a questão fundiária da questão indígena em Mato Grosso do Sul, vão morrer brasileiros no nosso estado. A seguir, no Semana Terra Viva, o trabalho de prevenção de enchentes na região do Vale e tem ainda a criação de cavalos manga larga e mini horse. A gente volta já.